Gabriel Bortoleto será anunciado no GP do Brasil de Fórmula 1? Alguns rumores dizem que sim, mas qual fundo tem de verdade nessa história? Aparentemente, existe sim essa possibilidade. E é isso que a gente vai falar hoje no canal, que fala sobre a identidade dos apaixonados em automobilismo. O Drive ID. Gabriel Bortoleto é um dos pilotos mais promissores brasileiros no caminho da Fórmula 1 atual. E muita gente está falando que a chance dele chegar a Sauber para o ano que vem é praticamente certo. Diversos informantes dos bastidores da Fórmula 1 já chegaram a confirmar que ele está na Sauber para o ano que vem. Apesar de que algumas novidades podem falar exatamente o contrário, como nós já falamos aqui em outros vídeos do canal. Só que o contexto histórico, algumas homenagens e inclusive informações dos bastidores podem estar falando exatamente isso. Talvez Bortoleto seja assim anunciado no GP do Brasil de Fórmula 1. Mas antes, talvez muita gente esteja estranhando. Cadê o F1 hoje? Ó, galera, a gente fez uma reformulação do nome. Esse canal agora chama Drive ID. O F1 hoje morreu, mas a intenção é continuar trazendo informações de qualidade para você. E não apenas mais notícias, mas muitos outros conteúdos para conseguirmos agregar no automobilismo de uma forma geral. Então não esquece, deixa uma força aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e também curta esse vídeo para continuar recebendo conteúdo de qualidade como esse, com rumores, análises, notícias, informações dos bastidores que muitas vezes são exclusivas aqui do Drive ID. E voltando, primeiramente é importante a gente lembrar do histórico de Gabriel Bortoleto. No ano passado, em 2023, ele conseguiu se tornar campeão da Fórmula 3 com uma distância interessante. Ele realmente foi muito melhor do que os outros pilotos e mais do que isso, ele era apenas um rookie. Nesse ano, apesar de ter começado o campeonato um pouco mais devagar, ele conseguiu conquistar a liderança nas últimas corridas e agora ele é o grande favorito para se tornar campeão da Fórmula 2. Mais do que isso, ele tem o apoio do grande piloto espanhol Fernando Alonso, que é o seu empresário, e realmente faz toda a diferença, já que ele mesmo também conquistou a vaga no programa de jovens pilotos da McLaren, que é conhecido por ser um dos melhores programas da Fórmula 1 atual. Isso tudo aliado com informações dos bastidores e outras possibilidades relacionadas inclusive a homenagens a Ayrton Senna, podem sim estar indicando a possibilidade do piloto brasileiro ser anunciado nesse fim de semana agora. O site F1 Mania, por exemplo, já fala sobre a proximidade do Bortoleto com a equipe Sauber Audi de Fórmula 1. Para quem não sabe, hoje a equipe Sauber realmente se chama Kik Sauber e é da Stake, mas daqui a apenas 2 anos ela será renomeada como Audi F1 Team. Aparentemente, a Audi não quer um piloto que já tenha vinculação com outro time, como é o caso do Bortoleto ou do Colapinto. Mas a grande questão é que como a Audi hoje não é uma equipe da Fórmula 1, mas sim a Sauber, seria interessante talvez para qualquer um dos dois pilotos a conquista de uma vaga por apenas 1 ano de contrato, o que seria a situação mais interessante para o jovem brasileiro. O site Sportlandia também soltou uma das entrevistas com o pai de Bortoleto, que se eu não me engano foi dada inclusive para o próprio motorsport.com. E nessa entrevista, o pai de Bortoleto fala que existe sim a possibilidade dele conquistar a vaga em 2025, apesar de que existe um pouco mais de dificuldade do que ele conquistar a vaga no ano de 2026. Não significa que para o ano que vem ele não vai estar no grid, significa apenas que o pai tem praticamente certeza de que em 2026 ele vai estar como titular de alguma equipe. Só que o site Auto Racing e a maior parte dos comentaristas da Fórmula 1 ao redor do mundo falam que Bortoleto é a principal escolha da Sauber para o ano que vem. Ele é o grande favorito para essa vaga e esse é o grande diferencial de Bortoleto. Segundo a fonte do Auto Racing, o Bortoleto está à frente de Colapinto por diversos motivos. O maior deles é justamente a sua capacidade de desempenhar muito bem no campeonato da Fórmula 2. Colapinto, inegavelmente, tem sido um piloto destaque no grid da Fórmula 1. Tem conseguido desempenhos melhores do que o próprio Alex Albon, que já era um piloto muito mencionado ali no circo, mas ainda assim estava tendo um desempenho muito pior do que Bortoleto na Fórmula 2 em si, o que pode significar que as equipes acabem entendendo que por mais que Colapinto tenha um ótimo talento, Bortoleto está um pouquinho à frente. Muitos chegaram a dizer que a Williams estava praticamente ali obrigando a Sauber a contratar Colapinto para o ano que vem, mas parece que Bortoleto e Colapinto estão mais ou menos na mesma situação quando a gente fala sobre vinculação às suas equipes dos programas de piloto. Enquanto Bortoleto está na McLaren,
o Colapinto está na Williams e as duas equipes estão dispostas a ceder os dois pilotos por apenas 1 ano de contrato. E aí surgiram aqueles boatos de que Bottas já havia assinado um contrato com a Sauber. Boatos que foram desmentidos pelo piloto finlandês e que depois muitos outros informantes chegaram a falar que a intenção da Sauber era fazer apenas um contrato informal ou um pré-contrato com Bottas para leiloar a vaga que sobra na equipe. E é aí que vem a grande questão. Seria muito interessante para a Sauber conseguir vender essa vaga, seja para Bortoleto ou para Colapinto, por um valor mais alto. E não é a primeira vez que ela faz isso. Ela já fez pré-contratos com o próprio Felipe Drugovich para vender a vaga por um preço mais alto para o Guan Yu Zhou, na época que Drugovich estava negociando com a Sauber. E quando a gente fala sobre dinheiro e influência, Bortoleto está numa posição melhor do que Colapinto, tanto por conta, claro, do seu grande talento na pilotagem mesmo, como também pelos seus patrocinadores, que são muito fortes. Por incrível que pareça, ele é um dos primeiros brasileiros que chega na Fórmula 1 muito bem acompanhado quando a gente fala sobre patrocinadores. E ainda tem a questão da influência, já que tanto a Globo como a Band estão influenciando a Liberty Media e pedindo para que ela influencie as equipes a colocarem o brasileiro na Fórmula 1 logo. E aparentemente, os próprios patrocinadores de Bortoleto também estão pedindo a mesma coisa para a Liberty Media. Seria praticamente uma troca. Esses patrocinadores também entrariam como patrocinadores da própria Fórmula 1 como um todo, e assim todo mundo sairia ganhando. E além disso tudo, a gente tem o impacto do próprio automobilismo brasileiro, tanto dos fãs como das homenagens a Ayrton Senna e outras coisas que têm acontecido e que ninguém está falando sobre isso. Eu vou falar sobre isso agora nesse vídeo, então antes, não se esquece. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. A intenção aqui, galera, é continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês e conteúdos que às vezes vão ser exclusivos aqui do canal. A gente quer fazer do Drive ID um canal que é referência em automobilismo. A gente precisa demais da sua ajuda nesse sentido. Então deixa o seu like e se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações. Para começar, a gente precisa lembrar que o ano de 2024 é representado como um ano em que nós temos 30 anos do falecimento do nosso ícone Ayrton Senna, que é um dos grandes ídolos do próprio Gabriel Bortoleto. Ele já deixou claro em diversas entrevistas, e inclusive no próprio capacete que ele utiliza, e ele diz que Ayrton Senna para ele não é apenas o melhor piloto de todos os tempos, mas representa ele de certa forma. Além disso, tem a expectativa do público brasileiro, que já vai para o GP de Interlagos esperando algumas novidades. Muita gente tem falado que esse anúncio pode acontecer justamente na casa do piloto brasileiro, o que seria muito interessante. Assim como a McLaren colocou Pato O'Ward lá no GP do México para andar de Fórmula 1, é claro que seria interessante colocar o próprio Bortoleto para ser anunciado pela futura equipe Audi de Fórmula 1 no GP do Brasil. Ainda mais por conta das homenagens que a Audi está fazendo a Ayrton Senna. Para quem não sabe, a Audi está falando sobre o ídolo brasileiro e inclusive chegou a fazer um documentário junto com a Discovery Channel, que está no canal do YouTube deles, falando sobre o S do Senna. Um documentário lindo e que seria muito interessante. Para quem não sabe, Ayrton Senna era o embaixador da Audi no Brasil. Já pensou se logo agora, no momento de uma das maiores homenagens ao piloto, um outro piloto brasileiro que tem como ídolo Ayrton Senna ser escolhido para se tornar titular da equipe Audi, que era, entre aspas, uma das marcas de Ayrton Senna aqui no Brasil, para ser piloto titular em 2025? Isso seria incrível, seria uma jogada de marketing como nenhuma outra em outro momento. Segundo várias fontes, a intenção de Mattia Binotto é selecionar o piloto titular para o ano que vem, depois do GP de São Paulo até o GP de Las Vegas. Mas isso também pode ser apenas uma forma de tentar despistar e diminuir as expectativas, justamente para pegar todo mundo de surpresa nessa semana. É claro que a gente não tem confirmações sobre Bortoleto na Fórmula 1 ainda, mas a gente espera que isso realmente aconteça. E tudo que nós sabemos é que ele já esteve extremamente perto de conquistar essa vaga e assinar um acordo com a Sauber para o ano que vem. O que pode ter empacado um pouquinho foi justamente a pretensão da equipe de ter um contrato de mais do que 1 ano com o piloto brasileiro, o que poderia afetar a vida dele e o futuro dele na Fórmula 1, já que é muito claro que a McLaren espera que ele se torne um piloto papaya nos próximos anos, principalmente a partir de 2026. Mas esse é assunto para outro vídeo. Na verdade, a gente já falou muito sobre isso aqui no canal.
Então, mais uma vez, não se esqueça, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente. Você acha mesmo que Bortoleto vai ser anunciado nesse fim de semana? Na nossa opinião, isso não deve acontecer ainda nesse fim de semana. Mas existem muitos rumores que dizem que sim, e claro, seria uma jogada de marketing como nenhuma outra aconteceu, talvez nas últimas décadas do GP do Brasil de Fórmula 1.